Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos aqueles que já estão conosco. Os relógios estão marcando agora 3 horas da manhã, hoje é dia 15 de dezembro, ter você conosco é uma bênção. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados para o seu propósito. Acredite e creia, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te vocacionou. Deus tem para você planos sobrenaturais. E eu acredito que esses planos vão invadir a sua casa, invadir a sua vida, invadir a sua família. E você e sua casa viverão o sobrenatural de Deus. Vamos clamar nesta madrugada, vamos falar com o nosso Pai. Senhor meu Deus, poderoso, maravilhoso e eterno Pai. Deus poderoso, Deus eterno, Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilhas. Senhor, neste momento, eu entro na sua presença agora pedindo a Ti perdão. Pedindo a Ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pedindo a Ti perdão pelos meus atos, pelas minhas obras, pedindo a Ti perdão, Pai, por tudo que tenho falado, pensado ou praticado. Perdoa minhas falhas, perdoa minhas dívidas, perdoa as minhas iniquidades. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões e todas as minhas fraquezas. Perdoa este irmão, este ouvinte, essa família. Perdoa a todos que juntamente comigo reconhecem, meu Pai, a sua pequenez. Que todos aqueles juntamente comigo, meu Pai, que reconhece o quanto são limitados, o quanto são pequenos e nós precisamos tão somente do Senhor. Nós te pedimos neste momento, meu Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, perdoa, Pai, as nossas transgressões, perdoa tudo que nós temos falado, tudo que nós temos pensado, tudo que nós temos praticado, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas obras, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ó Pai. Senhor, somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Grande e poderoso é o Senhor. Somente o Senhor é digno, meu Deus, de toda honra e de toda glória. Somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas fragilidades. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, o nosso momento de nervo, o nosso momento de estresse, o nosso momento, às vezes, onde acabamos, Senhor, criticando, acabamos questionando, acabamos comentando, acabamos fazendo algo que não te agrada. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, nossas falhas, nossas dívidas, perdoa tudo que nós temos falado, tudo que nós temos praticado. Senhor, tem misericórdia. Eu te agradeço essa noite, meu Pai, já no início deste novo dia, porque o Senhor é merecedor de toda adoração, o Senhor é merecedor de toda honra, o Senhor é merecedor de toda glória. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos, obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, obrigado, Senhor, pelos seus cuidados, obrigado, Senhor, pela sua fidelidade, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Senhor, nos ajuda, meu Pai. Existem coisas que fogem do nosso alcance, existem coisas que fogem da nossa realidade, existem coisas, Pai, que nós não sabemos nem o que falar, nem o que responder, nem o que dizer, mas o Senhor está no céu e julga a terra com justiça e com juízo. O Senhor é que fala e quando o Senhor fala a terra se abala. O Senhor é que fala e quando o Senhor fala os homens estremecem. É o Senhor que fala, e quando o Senhor fala, meu Deus, o inimigo é derrotado, o inimigo é destruído, o inimigo é envergonhado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, toma, Senhor, a minha vida, toma, Senhor, minha casa, minha família.
o meu lar, os meus irmãos. Toma, Senhor, a nossa família diante de Ti. Toma, Senhor, os nossos familiares. Nós precisamos tão somente da Sua ajuda. Nós precisamos tão somente, meu Pai, da Sua misericórdia. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Guarda, Senhor, as nossas casas. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Nós esperamos tão somente pela Tua ajuda. Nós precisamos tão somente do Seu cuidado. Nós precisamos tão somente dos Teus feitos, meu Pai, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos derrotados. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos, meu Pai, destruídos. É por isso, meu Pai, que nós Te agradecemos. É por isso que nós Te pedimos, meu Pai, segura as nossas mãos, meu Pai, segura os nossos passos, para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixa nós tropeçarmos, não deixa nós entristecermos o Teu Espírito, não deixa nós negarmos a Sua palavra, não deixa nós deixarmos de cumprir os Seus propósitos. Senhor, não nos deixa, não nos desampare, não nos abandone, mas segura em nossas mãos, capacitando a nossa vida, capacitando a nossa casa, capacitando a nossa família, capacitando o nosso ministério, capacitando, meu Pai, a nossa vocação. Senhor, ajuda este irmão, meu Pai, que está com o coração tão triste, essa irmã que está triste, Senhor, porque existem horas que somos pressionados na parede, tem horas, meu Pai, que somos confrontados, tem hora que somos humilhados, tem hora que querem tocar na nossa honra, ou na honra da nossa família, mas o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, e o Senhor é que julga a terra com juízo e com justiça. Julga, Senhor, a causa do necessitado, julga, Senhor, a causa do aflito, julga a causa desta pessoa que está desnorteada, essa pessoa que está preocupada, essa pessoa, meu Pai, que está sem força, essa pessoa, meu Pai, que está sem vigor. Levanta, Senhor, os caídos, ergue, Senhor, os prostrados, que o Senhor venha nos sustentar na Sua presença, que o Senhor venha nos capacitar na Sua presença, que o Senhor venha nos ajudar diante do Senhor, meu Pai. Nos ajuda diante das dificuldades, nos ajuda diante das lutas, nos ajuda diante das batalhas. No mundo nós teremos aflições, mas diz a Tua palavra: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho certeza, meu Pai, que nós vamos vencer, porque a nossa força vem do Senhor, o nosso ânimo vem do Senhor, a nossa coragem vem do Senhor, meu Pai. Sustenta a nossa causa, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa família, meu Pai, sustenta a nossa estrutura espiritual, pois está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai, tem misericórdia das nossas casas, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia, meu Pai, dos nossos lares. Aonde quer que nós pisarmos, aonde quer que nós andarmos, meu Pai, anda conosco. O inimigo tem armado laços contra essa família, o inimigo tem tentado separar este casal, o inimigo tem tentado tocar nos filhos, o inimigo tem tentado calar a voz deste homem, tem tentado calar a voz dessa mulher, o inimigo tem tentado calar a voz dessa pessoa, meu Pai, mas está escrito na Tua palavra: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor prometeu não nos desamparar, o Senhor prometeu não nos deixar, meu Pai, não me deixa nem por um minuto. O Senhor sabe as ameaças espirituais que tenho, o
Senhor sabe as ameaças espirituais que essa irmã tem. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos destruídos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos derrotados. Se não fosse a misericórdia do Senhor, meu Pai, quem, meu Pai, poderia nos ajudar? Quem poderia nos sustentar, meu Pai? Se não for a misericórdia do Senhor, se não for o favor do Senhor, se não for a sua graça, meu Pai, capacita este ouvinte, capacita este irmão, Senhor, capacita esta pessoa, revestindo a nossa vida, revestindo a nossa casa, revestindo o nosso lar, revestindo a nossa vida do seu poder. Todos nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. O Senhor é um Deus, meu Pai, que nos escolheu mesmo sabendo quantas indiferenças que nós temos, quantas coisas, meu Pai, nós possuímos, ó Pai, coisas, meu Pai, que entristece o Senhor, que entristece a sua palavra, que entristece a Ti, Senhor, mas ajuda a nós vivermos na palavra, andarmos na palavra, pregarmos a palavra, ensina a nós sermos crentes verdadeiros, crentes, meu Pai, sem máscaras, crentes, meu Pai, sem, Senhor, mentira, sem engano, sem falsidade. Senhor, nós te pedimos agora, vem nos preparar espiritualmente, vem nos preparar na oração, vem nos preparar na comunhão, vem nos preparar no temor espiritual. Vem nos preparar, Senhor, capacitando a nossa vida, capacitando a nossa fé, capacitando a nossa estrutura espiritual, capacitando, Senhor, a nossa casa. Reveste a nossa vida espiritual, reveste a nossa mente, reveste o nosso coração, reveste a nossa alma. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, dai-nos discernimento espiritual, que o Senhor abra, Senhor, os olhos daqueles que estão cegos, que o Senhor abra os ouvidos dos que estão surdos espiritualmente, que o Senhor dê discernimento a esta pessoa, para que possa fortalecer esta família, para que possa fortalecer esta casa, para que possa fortalecer este lar. Senhor, aonde essa pessoa estiver, aonde esse homem estiver, aonde essa família estiver, aonde essa pessoa estiver orando, meu Pai, socorre ela agora, socorre ele agora, derramando o seu poder sobre ele, derramando sua graça sobre ele, derramando a sua autoridade. O Senhor é o Deus que tem pessoas em todos os cantos, em todos os lugares. O Senhor tem alguém para usar. O Senhor usou Daniel no palácio, mas usou também, Senhor, Ezequiel, Senhor, que estava em um lugar difícil. O Senhor usou a menina na casa de Naamã, mas também usou os 3 jovens judeus em Babilônia. É o Senhor que faz como quer e da maneira que quer. Senhor, se apodere de nossas vidas. Às vezes, meu Pai, nós não sabemos como podemos ser úteis. Às vezes escolhemos a nossa rota, às vezes escolhemos para onde nós queremos ir. A verdade é, meu Pai, que nós não sabemos para onde nós queremos ir. Somente o Senhor sabe o que é bom para a minha vida, o que é bom para a minha casa, o que é bom para a minha família. Somente o Senhor sabe o que é bom para o meu lar. E eu me coloco diante de Ti, de todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha sinceridade, para pedir ao Senhor, direcione todos nós que estamos aqui, direcione a nossa família, direcione a nossa casa, direcione os nossos amigos, direcione os nossos irmãos, direcione a nossa fé. Senhor, vem nos direcionar agora, e que o Senhor capacite a nossa vida na Tua palavra, na Tua presença. Capacita a nossa vida diante de Ti, pois não queremos, meu Pai, fazer aquilo que achamos,
desejamos, mas aquilo que o Senhor se agrada. Dá uma visão para essa mulher ainda essa madrugada. Fala com essa irmã em sonho, fala com este irmão em sonho, fala com essa pessoa em profecia, em revelação, em visão. Senhor, fala com essa pessoa. Nós precisamos tão somente da sua ajuda, nós precisamos tão somente da sua misericórdia, nós precisamos tão somente, ó Pai, do seu favor. Capacita a nossa vida, capacita a nossa casa, capacita a nossa família. Derrame sobre nós o livramento do Senhor, derrame sobre nós a proteção de Deus, derrame sobre nós a proteção do Espírito Santo. Nos capacita, meu Pai, e faz uma grande obra nas nossas vidas. Que o Senhor coloque um anjo aqui na porta da minha casa, um anjo na porta da casa deste irmão, um anjo aí na porta deste lar. Senhor, coloca um anjo na porta da nossa casa, livra a nossa casa, Senhor, proteja a nossa casa da maldade, proteja a nossa família, proteja o nosso lar. Que o Senhor nos capacite na tua presença, que o Senhor nos capacite diante de ti, Senhor, que o Senhor nos capacite na sua obra. Derrame sobre nós o Espírito Santo, o espírito de fortaleza. Nós precisamos ser fortes, meu Pai. Nós precisamos romper, nós precisamos, Senhor, sobressair. Segura em nossas mãos, ó Pai. Somente o Senhor sabe as lutas que nós temos enfrentado, mas todavia nós não vamos desistir, nós não vamos temer. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a fonte de onde nós buscamos água para refrescar a nossa alma. Meu Deus, ajuda cada irmão, segura cada pessoa que está orando comigo agora. Ele é um bendito de Deus, ela é uma bendita de Deus, é um escolhido, é uma chamada, é um eleito. Todos nós somos escolhidos do Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado por ter nos ouvido mais uma vez. Permaneça com cada pessoa, cada nome que foi apresentado, visita eles com grande poder agora. Abençoe os inscritos deste canal, os membros deste canal, abençoe a todos, porque nós precisamos de Ti, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero deixar uma palavra para vocês, uma palavra para a vossa meditação, uma palavra para o nosso elevo espiritual, porque a palavra de Deus é tremenda. Eu quero ler com os irmãos aqui no livro de 1 Reis 19, verso 12. 1 Reis 19, verso 12, que diz assim: E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Quando nós lemos esse texto, a Bíblia vai dizer que Elias está passando um momento crítico no seu ministério. Eu acredito que também seja por causa do esgotamento físico, porque em todos os momentos, quem conhece a história, quem já leu o texto, sabe que o ministério do profeta Elias foi completamente um ministério sustentado por Deus. Foi completamente um ministério sustentado pela palavra de Deus. Porém, chegou um momento em que Elias, ele se vê debilitado. Quando Jezabel manda uma afronta contra ele, e essa afronta estava escrito: amanhã essas horas eu vou procurar você por todas as partes de Israel. E como morreram os profetas de Baal, os profetas de Azera, assim eu farei com a sua vida. A Bíblia diz que ele vai para o deserto sozinho. Ele vai fazer uma oração, mas antes de fazer essa oração, ele pede a sua morte, pede o Senhor para tirar a vida dele, e ele vai dormir. Enquanto ele dorme, o Senhor envia uma providência do céu. Um anjo desce, traz uma botija de água para saciar a sede dele, traz um pão que estava assado sobre as brasas. Ele come daquela comida, e a Bíblia diz que ele caminhou até o Horebe, o monte de Deus.
Mas quando Elias chegou naquele monte, Elias, ele falou: eu não vou conseguir mais, eu não tenho condições mais, porque a minha situação não é uma situação fácil. A mulher do rei quer me matar, o rei quer me destruir, os profetas foram mortos, apenas eu fiquei, e com certeza ela vai destruir a minha vida. E a Bíblia diz que Elias, ele entra dentro de uma caverna e ele começa a estar em um estado de depressão. Na verdade, ele já estava, desde quando ele pediu a morte, ele já estava no estado depressivo, no estado angustiante, no estado de estafa espiritual. E a Bíblia diz que quando ele entra dentro da caverna, o Senhor mandou um vento, mas o Senhor não estava no vento. O Senhor manda o fogo, mas nem o fogo fez Elias sair da caverna. Então a Bíblia diz que o Senhor veio com a voz mansa e suave. Foi quando Elias percebeu: o Senhor está aqui. E depois do terremoto, do fogo, do vento, a voz calma e suave de Deus veio e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Vamos embora. Não é para você parar, não é para você desistir, não é para você desanimar. Eu já te alimentei lá atrás para você continuar a missão, mas eu estou vindo aqui com uma voz mansa e suave dizendo para você: não acabou, eu tenho algo ainda com você. Queridos, às vezes o que a gente precisa é parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente não quer ver fogo, a gente não quer ver terremoto, a gente nem quer ver vento. Às vezes o que a gente mais quer é só ouvir uma voz de Deus. Uma não, a voz de Deus, porque Deus não tem muitas vozes. Ele pode se manifestar de várias vezes, num trovão, no vento, numa tempestade, no raio, no sol. Ele pode se manifestar num clarão, como manifestou para Saulo no caminho de Damasco. Mas o que nós precisamos é parar para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela aquieta a nossa alma. A voz de Deus aquieta a nossa vida. Gênesis 3:8 diz: então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, esconderam o homem e sua mulher da presença de Deus entre as árvores. Porque a voz de Deus, ela produz quietude, ela produz calma para aqueles que precisam de alento. Mas a voz de Deus também produz terror no coração dos pecadores, no coração daqueles que estão fazendo algo que não agrada a Deus, estão fazendo algo que Deus não está satisfeito. Para Adão e Eva, essa voz era uma voz de terror, porque eles assustaram. Mas para Elias, era um bálsamo para a vida dele. Aqui em Ezequiel 43:2 diz que a voz de Deus é majestosa. Eu vi a glória de Deus, a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu na sua glória. Querida, querida, Deus fala. Talvez você está aí batendo cabeça e dizendo: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que eu vou argumentar? Como eu vou justificar? Eu cheguei aqui para te dizer que a voz de Deus, ela é como voz de muitas águas. A voz de Deus é majestosa. A voz de Deus é tremenda. Quando Jesus foi sendo batizado por João, a Bíblia diz que, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, Deus fala. Eu quero dizer para você: conta os dias e a voz de Deus falará ao seu favor. Conta os dias e Deus vai falar aonde você não pode falar. Deus vai responder aonde as suas palavras não são suficientes para responder. Deus vai testificar aonde as suas muitas desculpas e justificativas não estão à altura para cumprir ou para preencher a lacuna que está aberta. Às vezes a voz de Deus,
é mal interpretada pelos homens. João 12:28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e outra vez o glorifiquei. E a multidão que estava ali ouviu a voz, dizia que era um trovão, outros diziam: é um anjo que falou. Eu não sei como eles vão interpretar a resposta de Deus na sua vida. Eu não sei se vão dizer que foi um milagre, que foi um tratamento, que foi a mão de Deus, que foi sorte sua, mas uma coisa eu sei: às vezes alguém vai ficar confundido, mas você não. Alguém que está ao seu redor pode ficar confundido, mas você nunca pode estar confundido. A Bíblia diz que o Senhor é o bom pastor e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz de Deus? Ai, mas Isabel, nunca ouvi. Mas você quer ouvir? Se você quiser, Deus vai falar com você. Se você quiser, Deus vai falar com você. A voz de Cristo traz alegria. A voz de Cristo nos tira de dentro de uma prisão. O Senhor disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. A voz do Senhor traz cura. O centurião de Cafarnaum disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra e o meu criado sarará. A voz de Deus é capaz de paralisar uma perseguição, uma calúnia. O Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A voz do Senhor traz salvação. Olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei e ele ceará comigo. A voz do Senhor fala. O que Elias precisava ali era de ouvir a voz de Deus. Irmã, às vezes a gente fica tão nervosa, às vezes a gente fica tão... a gente fica tão chateada, mas eu quero dizer para você, Deus fala, viu? Deus fala. Espera só mais um pouquinho e Deus vai falar. Quando queriam prejudicar a Jesus, queriam matar Jesus, naquela noite, o Senhor deu um sonho para a mulher, se eu não me engano, não sei se é de Cláudio, deixa eu ver aqui, sobre Jesus, e diz: esse homem é inocente. Porque às vezes, deixa eu ver aqui, às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Perdão, é Pilatos, né? E quando Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenho nada com esse homem. Deixa eu abrir aqui Mateus 27. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tem nada a ver com esse homem. Essa noite um sonho me disse que ele era inocente. Sofri muito por causa dele. Antes de matar Jesus, a esposa de Pilatos teve um sonho. Esse homem é inocente. Não mate ele, mas já estava nos propósitos de Deus. Já estava nos propósitos de Deus que Jesus fosse entregue como ovelha ao matadouro. Irmão, Deus fala. Deus fala em sonho. Deus pode tirar o sono de muita gente para falar ao seu respeito. Deus pode tirar o sonho de alguém e vir com a voz dele. Você lembra quando eles estavam tomando cachaça, vinho, tudo que não prestava estava tomando nas coisas consagradas a Deus, no livro de Daniel, no capítulo 5, o grande banquete de Belsazar. A voz do Senhor veio primeiro uma mão, escreveu na parede e leram. E quando a mão de Deus entrou ali,
eles leram e disseram que estava escrito: pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus fala. Tem gente que está achando que é surdo, mas Deus fala. E é isso que eu quero dizer para você. Se você precisa de uma voz mansa e suave, Deus tem ela para você. Se Deus precisa de um sonho para falar com alguém, esse sonho já está preparado. Se Deus precisa de uma voz como o trovão para confundir o inimigo, Ele pode falar. Se você precisa da voz de Deus para confirmar que Ele é com você, assim como foi com Jesus, esse é meu filho amado em quem me comprazo, eu só quero dizer para você, a voz de Deus pode falar com você. Aquieta sua alma, aquieta seu coração, e a voz de Deus vai falar contigo poderosamente. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a sua casa, a sua família, a sua vida. Eu encontro vocês agora às 3 horas da madrugada para a oração da madrugada. Que Deus siga guardando os irmãos, protegendo a vossa vida, protegendo a vossa casa, e que tudo que vocês fizerem, vocês sejam plenamente ajudados e abençoados pelo Senhor. Fiquem com Deus, que Deus guarde a cada um de vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.